E se não bastasse isso, eles queriam a picanha fresca. Sabe quando você vai no açougue, você não vai pegar ali uma picanha assada, você pega aquela picanha fresca, você escolhe a dedo, né? Com aquela gordurinha, menos de 1 quilo, aquela picanha boa mesmo. O pessoal chegava ali para fazer o sacrifício, antes mesmo de colocar a oferta ali no altar, eles falavam assim, onde você vai com essa picanha aí? Não, isso aqui é do Senhor. Não, não é do Senhor, isso aí você vai deixar aqui. E se você não deixar aqui, a gente vai acertar as contas agora. Nós vamos partir para cima de você. Eles ameaçavam bater na turma. E ficavam com a parte que era do Senhor. Eles eram perversos e eles desrespeitavam e desprezavam o Senhor e a oferta do Senhor. Eles estavam no culto a Deus, mas desprezavam as coisas do culto a Deus. Eles só estavam no sacerdócio para satisfazerem seus próprios apetites. Eles não queriam estar no sacerdócio para glorificarem a Deus. Eles estavam no ministério para terem vantagem pessoal, como nós encontramos muito hoje em dia, pessoas que se envolvem muitas vezes com ministério na igreja, alguma coisa assim, liderança, mas eles não estão preocupados com a glória de Deus, com a honra de Deus e seguir aquilo que Deus diz, mas eles estão preocupados em tirar vantagem, em ter dinheiro, em ter fama e poder e assim por diante. Eles desprezavam o Senhor e a sua palavra. Os filhos de Eli tinham uma vida imoral. Eles eram, inclusive, descarados. Eles não tinham problema em que as pessoas vissem os seus pecados. Eles cometiam pecados à luz do dia, às claras, em público. E eles nem faziam questão de esconder essas iniquidades. Eles pecavam contra aquelas pessoas de quem deviam cuidar e pastorear. Em vez de promover o crescimento espiritual das mulheres que iam lá no tabernáculo, provavelmente as mulheres que fala no versículo 22 do capítulo 2, eram mulheres que iam ou ajudar voluntariamente a cuidar das crianças, enquanto os pais iam fazer as ofertas, ou então eram mulheres que estavam procurando a Deus, procurando seguir mais perto de Deus, estar mais perto de Deus. Por isso estavam à porta do tabernáculo. E aqueles homens seduziam essas mulheres e arrastavam essas mulheres para a imoralidade. Detalhe, eles eram casados, eles eram adúlteros, eles não respeitavam a Deus, nem seus cônjuges, nem a palavra de Deus, nem o povo de Deus, nem o ministério, nem o seu pai Eli, que era o líder de Israel. Que terrível, meus irmãos, quando aqueles que se dizem pertencer a Deus e frequentam cultos a Deus, mas no dia a dia vivem como os filhos de Eli. Na imoralidade. Paulo ele diz assim, em 1 Coríntios 6,18, fujam da imoralidade sexual. Imoralidade no meio dos jovens solteiros. Imoralidade, às vezes, no meio dos casados. Nós somos o povo santo de Deus, meus irmãos. Devemos honrar a Deus com a nossa vida. A imoralidade corrompe o nosso coração, enfraquece a nossa vida espiritual, o nosso testemunho cristão envergonha o nome de Cristo, além de ser um incentivo para outros também pecarem. Conforme o versículo 24 do capítulo 2, que diz que os filhos de Eli incentivavam os outros a pecarem. Eles eram uma pedra de tropeço em Israel.
Os filhos de Eli se mantinham num dualismo, uma vida na igreja e uma vida fora dela. Certamente eles não ficariam impunes como eles não ficaram diante do Senhor, porque não se arrependeram dos seus pecados. Podiam ter se arrependido e se voltado a Deus. Os filhos de Eli, eles tinham uma vida de rejeição ao pai, eles desobedeciam ao pai, eles eram desobedientes aos pais. Versículos 23 a 25 do capítulo 2 de 1 Samuel fala sobre isso. Eles não honravam a Deus e não honravam Eli. Na verdade, isso acontece muito. Filhos que são desobedientes aos pais, filhos que não procuram honrar os seus pais, vão ter dificuldade de honrar a Deus e de obedecer a Deus. A Bíblia é clara quando ela diz em Êxodo 20, nos 10 mandamentos: filhos, honrem os pais de vocês, porque esse é um mandamento com promessa, para que vivas longamente sobre a terra. Paulo reitera essa verdade lá em Efésios capítulo 6, versículo 1, quando ele diz: filhos, obedeçam os vossos pais no Senhor, porque esse é o primeiro mandamento com promessa. Aqui os filhos de Eli, eles eram desobedientes aos seus pais, consequentemente desobedientes a Deus, porque se eles quebravam o mandamento de Deus, que era obedecer aos pais, eles desobedeciam os pais e por tabela desobedeciam o Senhor que deu o mandamento. Quem desobedece aos pais, desobedece a Deus. O pecado da rebeldia dos filhos de Eli era grande. Rebeldia contra o pai e contra Deus. Ofni e Finéias foram exortados pelo pai dele, ou deles, Eli, mas eles rejeitaram a exortação. Não seguiam a orientação dos seus pais. Esse é o perfil, esse é o raio-x dos filhos de Eli, da vida deles. A Bíblia diz que eles tiveram um fim trágico, daqui a pouco a gente vai ver sobre isso. Eles tinham uma vida totalmente avessa a Deus. A pergunta aqui é: em que Eli falhou? Como pai, em que área ou em que áreas Eli falhou na relação com seus filhos e na educação desses filhos, para que eles se tornassem pessoas desse jeito como a gente viu aqui?